Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje vou falar sobre o ponto de vista da psicanálise sobre o nosso desenvolvimento infantil e como ele se reflete nos dias de hoje, na nossa vida adulta. Eu não vou estar falando somente de uma pessoa que talvez você conheça. Eu vou estar falando sobre você e sobre a sua criança interior, ok? Vou começar pelo começo, que é o nascimento. O psicológico de um ser humano, ele nasce aos poucos e nem sempre amadurece o suficiente, né? Mas tudo bem. E sabe do que isso vai depender? Da sorte dessa criança de ter pais ou cuidadores que saibam administrar as necessidades básicas desse novo ser humano. Quem tem filhos sabe o jogo de cintura que a gente tem que ter nessas situações, mas nem todo mundo tem esse tato, né? Essa percepção assim da coisa. E quais seriam essas necessidades básicas que toda criança precisa? São aquelas que dependem da sobrevivência física e psicológica da criança. Porque olha só, na sobrevivência física, tem que levar em consideração que o bebê ele nasce extremamente frágil, necessitando de cuidados físicos. Ele vai precisar de alimentação, de higiene, saúde, calor, estimulação visual, tátil, entre outras coisas mais. Sem essas coisas, a criança morre. Já na sobrevivência emocional, entra a questão da necessidade de dependência, de poder contar com o outro. O ser humano, ele nasce completamente dependente. Ele só vai começar a ter autonomia quando ele começar a usar recursos emocionais com os quais ele poderá contar. E isso acontece depois de muito tempo, depois de muitos anos, somente lá no início da idade adulta. Na primeira situação, que eu falei dos cuidados físicos, da sobrevivência, né? Presta atenção no que eu vou falar agora. A primeira situação, a questão é sobre o que foi feito à criança. Na sobrevivência emocional, a questão é como isso foi feito à criança. Então surge a questão de o que foi e como foi feito. Não quer dizer que ela não tenha tido, tá? Mas sim como foi feito isso com ela, né? Se você está gostando desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e comente também a sua impressão sobre o vídeo. Continuando, no início da nossa vida, nós só entendemos o emocional, que é o que a nossa mãe, o nosso cuidador, está passando para a gente. Sem alguém para a gente poder espelhar as nossas necessidades e emoções, não podemos saber quem somos. Mas também tem o outro lado da situação, a forma como a mãe ou o cuidador entende o que a criança está transmitindo ali, no que ela está pedindo. E a atitude que a mãe vai tomar tem a ver com as vivências emocionais dela. As crianças, elas são muito frágeis. Ela assiste tudo de forma muito passiva. As crianças são frágeis. Ela assiste tudo assim de forma passiva, todo o poder do adulto. A criança, ela percebe quando o adulto ele está sendo injusto ou quando ele está sendo abusivo, quando ele está com raiva. Ela não pode fazer nada a não ser decidir assim algo muito secreto, como se fosse uma espécie de juramento consigo mesma, como se fosse um pacto de vingança. E tudo isso tem a ver com o resgate da dignidade perdida dela. Tudo isso ocorre, na maioria das vezes, de forma inconsciente. Claro, a criança ela não fica pensando claramente sobre isso. Elas podem pensar assim, ó, quando eu crescer, eu vou ter o poder físico que os adultos têm.
ou nunca mais vou permitir que façam isso comigo ou com as pessoas que eu amo, né? Ela tem esse tipo de pensamento. Essa situação que a criança é forçada a viver gera sentimentos de vergonha, humilhação, inferioridade e que jamais vão ser esquecidos, apesar de todos os esforços que as pessoas fazem para negar isso. Está lá dentro, em algum lugar. E tudo isso que a criança sentiu de ruim vai ficar lá num lugar guardado muito distante dentro de si, lá no seu inconsciente. Ou seja, essa memória não vai deixar de existir. Ela estando inconsciente, ela só vai deixar ali uma sensação. Isso se reflete nos adultos. Os adultos, por exemplo, que criam muitas dificuldades em suas vidas, hoje em dia, né, atualmente, porque inconscientemente estão seguindo com aquele seu plano de vingança infantil, aquele juramento que ele fez para ele mesmo, enquanto criança. Existir atrás de um drama atual e real das pessoas adultas, existe ali uma dramática interna, só que frequentemente com os papéis trocados, né, quando traz para a vida adulta. Não sei se vocês já ouviram falar que quem sofreu abuso na infância se torna um adulto abusador. E eu não estou falando aqui somente de abuso sexual ou físico, eu estou falando principalmente de abuso emocional. Quem agora abusa do poder que tem, causa humilhação e vergonha. São os adultos que se tornaram. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você quer continuar me acompanhando, se inscreva no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.